Sejam bem-vindos ao nosso canal, gente. Hoje vamos fazer aqui um simulado de 20 questões de matemática e raciocínio lógico da banca IBFC. Se você é novo no canal ou novo no canal, aproveite e se inscreva e deixe seu like e comentário aí abaixo. Lembrando que esse simulado aqui, gente, está no nosso banco de dados lá no Telegram. Se você quer fazer parte do nosso grupo de estudos, entre em contato com a gente, comigo aqui. Eu vou deixar em algum lugar desse vídeo o grupo do WhatsApp, meu contato do WhatsApp. Aí você pede para entrar que eu coloco você lá. Então vamos lá. Essa primeira questão aqui nós vamos resolver separado em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos fazer 10 questões, depois mais 10, tá bom? Aqui a primeira questão fala de proposições lógicas. Uma coisa que eu quero que você entenda na proposição lógica é que quando nós temos dois tipos de proposições lógicas, eu vou escrever aqui, tá? Nós temos dois tipos, vou pegar a cor vermelha aqui, não sei se está grande. Tá, nós temos dois tipos, duas classificações, eu vou botar dois tipos que o nome é menor, dois tipos. Nós temos proposição simples e proposição composta. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos frases simples e nós temos frases compostas. Aqui nessa questão é um exemplo de frase composta. Eu vou mostrar para vocês nessa apostila aqui o que seria frase simples. Aqui nós temos frases simples, por exemplo, hoje está chovendo é uma frase simples. A rua está molhada também é uma frase simples, é uma proposição simples. Agora, se você pega essa frase aqui, se está chovendo, então a rua está molhada, nós vemos duas proposições. Elas estão unidas por esses conectivos aqui, ó. Se, então, aqui nós temos duas proposições, proposição 1, proposição 2. Pode ter mais de dois? Pode sim, mas geralmente as bancas só colocam duas proposições. Aqui temos as regras para as proposições simples e também temos as regras para as proposições compostas. Às vezes, eles podem estar conectados com e, nós teremos conectivos e, peraí, deixa eu apagar aqui, né? Escrever. Nós teremos outras proposições compostas, como o e, ou, ou também, o se então, que o pessoal já conhece. Então, essas são as outras proposições compostas, cada uma tem sua regra. Se você já entendeu isso, eu quero que você estude também esse tipo de proposição aqui, proposições simples, porque se você pegar pontuações diferentes, elas não serão consideradas proposições. Mas assim, você pode ler esse material também, está no grupo do Telegram. Está lá no banco de dados do Telegram. Voltando aqui. Já que a gente sabe que é uma proposição composta, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai avaliar a questão. Considere a seguinte proposição composta. Se eu estudo as regras de administração, então eu compreendo as situações gerenciais. Uma proposição logicamente equivalente à proposição dada que equivale, que é igual, né? Nós temos aqui todas as alternativas aqui. Agora nós vamos aprender sobre a negação, né? Como negar proposições. Como mudar, ser uma proposição, quando a gente fala em proposição equivalente, não é negar, na verdade. A gente vai fazer o seguinte, existem regras. Nós temos as leis de Morgan, tá? E nós temos uma outra coisa que também não é, acho que não é considerada lei de Morgan. Na lei de Morgan, deixa eu anotar aqui, estou passando muita coisa. Lei de Morgan. Primeira lei de Morgan. Primeira lei de Morgan, deixa eu anotar. Eu anotei aqui na minha folha. Espera lá. Quando você tiver um conectivo E, você vai trocar. Quando for equivalente,
você troca por ou e nega as duas proposições. Na segunda lei de Morgan, é o contrário. Quando você tem o conectivo ou, troca por e nega tudo, certo? Nós temos outra coisa também. Quando nós tivermos o conectivo então, o que você vai fazer? Quando tiver se, então. Aqui é a negação, tá? Quando você vai fazer o que tiver se, então, você vai mantém a primeira proposição, seja verdadeira, seja falsa, não tem problema, né? Pode ser verdadeira ou falsa, tanto faz, e troca a segunda proposição. Eu queria que tivesse me ensinado seja verdadeiro, seja falso, aí troca, ok? Vamos lá. Na bicondicional, se somente se. Bicondicional, né? Se e somente se. Essa eu vou explicar em outro momento, tá? Mas isso aqui já ajuda a responder nossa questão. Vamos lá. Tem que ser um equivalente. Para ser equivalente, quando a gente tem se, então, a gente vai manter a primeira e trocar a segunda. E qual é o conectivo quando a gente troca? O se por então, a gente vai adicionar o... Deixa eu ver aqui. A gente adiciona o e, se eu não me engano. Eu esqueci de mencionar isso. Vamos lá. Aqui, vamos ler para a gente poder raciocinar. Se eu não estudo as regras de administração, então eu não compreendo as situações gerais. Aqui ele negou a segunda. Você vê que aqui a primeira diz que é verdadeira. Então ele negou a segunda e negou a primeira e negou a segunda. Está errado, porque tem que manter. Se eu compreendo as situações gerenciais, então eu estudo as regras de administração. Não, aqui ele fez o seguinte, ele inverteu. Vamos para a próxima. Eu estudo as regras de administração ou não compreendo as situações gerenciais. Gente, vou lembrar para vocês aqui, quando a gente nega, por exemplo, eu nego essas duas, né? Quando eu nego essas duas, o conectivo entre elas se torna e, tá? Do se então aqui é e. Você vai adicionar o e e tirar o se então. Vai ficar o quê? Se eu estudo as regras de administração e... Não, aliás, é assim. Eu estudo as regras de administração e não estudo... Aliás, e não compreendo as situações gerenciais. Quando a gente tem o e, o que pode equivaler aqui à mesma coisa é o ou, tá? Troco o e pelo ou. Aí o que acontece? Nós vamos negar as proposições. Se aqui eu digo, eu estudo as regras de administração ou, né? Eu estudo as regras de administração, então vou negar essa, nega tudo. Eu não estudo, ou aí eu nego a segunda, que a segunda se torna o quê? A segunda diz o seguinte, eu tenho que escrever aqui em algum lugar. Eu estudo as regras de administração e não compreendo as situações gerenciais. É assim que ficaria a frase se a gente negasse essa proposição, para trocar pelo e, certo? Trocou pelo e, você sabe que essa frase aqui diz eu não compreendo e eu não compreendo as situações, então vou negar ela. A negação de e não compreendo é e compreendo as situações gerenciais, por isso que a nossa alternativa é a letra D. Tá confuso? Você vai trocando um pelo outro. Se então, você troca pelo e, mantém a primeira e nega a segunda. Aí, quando eu tenho que colocar o ou na história, que eu preciso, né, fazer essa troca, coloquei o e, então vamos verificar se vai por eliminação. Então, se eu tenho que trocar o e pelo ou e negar tudo, então você vai negar aquela conjunção. Você está negando a conjunção. Então, você nega, né?
Quando é sim, então, nesse caso, você nega a primeira e mantém a segunda, é o inverso, entendeu? Para a próxima, gente. É complicado, mas isso vai entrar na sua cabeça. É só você revisar essa primeira questão aqui. Segunda questão, nós temos o seguinte: aqui entra a lei de Morgan também. A negação lógica da proposição. O agente de pesquisa estuda matemática e o supervisor faz o relatório técnico. É dada por o agente, mas se não estuda matemática, e o supervisor. Se eu tenho conectivo e tenho que negar isso aqui, eu troco pelo ou, né? E aonde a gente tem ou aqui? Tem ou aqui, tem ou aqui. Vamos ver qual das duas está certo. Então, eu tenho que negar tudo, né? Não estuda matemática e não faz o relatório. Então, a nossa resposta é para ser a letra B? Não, não é. Ela é para ser a letra A? Não, não é. O agente de pesquisa não estuda matemática ou o supervisor não faz relatório técnico? É essa aqui, letra B. Vamos ver as outras. Se o agente, isso aqui já está errado. Começou com se, está errado. O agente de pesquisa estuda matemática, aquele não negou, ele manteve, então está errado. Não é a letra D. O agente de pesquisa não estuda, isso aqui também está errado. Nossa resposta é o gabarito letra B. Terceira questão, agora aqui é associação lógica, relação entre pessoas e coisas. Aqui nós temos 3 recenseadores de IBGE, Miriam, Dinar e Dandara. Trabalham em 3 municípios diferentes: Castro, Ponta Grossa e Curitiba. Não necessariamente nessa ordem. Não precisa ter ordem entre eles. Cada um deles utiliza um meio de transporte diferente para ir ao trabalho: carro, moto e bicicleta. E aqui nós temos as proposições. Com base nisso, nós temos que acertar a questão. Olha, gente, para vocês resolverem isso aqui, vocês vão construir uma tabelinha, tá bom? Uma tabelinha. Vamos colocar aqui. Tchum, tchum e tchum. Aí nós temos, nessa primeira, nós temos carro. Na segunda, temos moto, tá? Aqui eu vou escrever carro, moto e bicicleta, bike. Aqui nós temos, como é que que cidades são? Castro. Aí depois, Ponta Grossa, depois Curitiba. Agora vamos para nossas proposições aqui. Aí nós temos a primeira. O que trabalha em Curitiba vai de bicicleta. Então, quem trabalha em Curitiba aqui vai de bicicleta. Não é? Tchum, tchum. Dinar trabalha em Ponta Grossa. Ou ele trabalha de moto ou ele trabalha de carro, tá? Em Ponta Grossa. Então, ele está aqui. Dandara não vai de carro, então a Dandara não vai de carro. Sabendo que alguém já vai de bicicleta, então isso aqui está preenchido. Isso aqui também. Dandara, ela não vai de carro, então Dandara não vai ficar aqui, ela vai ficar, né? E não trabalha em Curitiba. O que sobrou para ela? Né? Diná trabalha em Ponta Grossa. Se ele trabalha em Ponta Grossa, então isso aqui já está preenchido. Dandara não vai de carro e não trabalha em Curitiba. Então, ela não trabalha aqui, a Dandara. Então, ela vai de moto. Ela está aqui, tá? E Dinar trabalha em Ponta Grossa. Se ele trabalha em Ponta Grossa e a Dandara não vai de carro, ela vai de, né? Então, ela entra na moto aqui. E então, ela não trabalha em Ponta Grossa. Então, Dinar aqui, Dinar vai de carro para Ponta Grossa. Capite? Então, aqui a Miriam vai de bike para Curitiba. É muito louco isso. Com base nessas informações, é correto afirmar que Dandara trabalha em Castro? Dandara trabalha em Castro? Sim, trabalha. E vai de moto? Sim, ela vai de moto. Ela trabalha em Castro e vai de moto. Miriam trabalha em Curitiba e vai de carro? Não, Miriam trabalha em Curitiba, mas ela não vai de carro. Então, isso aqui é falso. Diná trabalha em Ponta Grossa e vai de moto? Não, ele vai de carro. Então, essa é falsa e essa é verdadeira. Dandara trabalha em Curitiba? Não, ela não trabalha. Então, essa é falsa. E vai de bicicleta? Dandara, ela não vai de bicicleta, ela vai de moto. Então, tá errado. Miriam trabalha em Castro? Miriam trabalha em Castro. Ela trabalha em Castro? Não, ela trabalha em Curitiba. Falso.
e vai de bicicleta, isso aqui é verdadeiro. Você veja que a nossa única alternativa certa é a letra A, tá? Sempre quando você tiver proposições assim, gente, você faz um esquema de tabela e vai lendo, né, com calma e tal, as afirmações que tem aqui. Agora a quarta questão, lógica de argumentação. Essa aqui é muito legal de fazer. Isso aqui é uma coisa rápida que você faz assim. Vamos lá. Considere como verdadeiro as seguintes premissas. Se o recenseador é capacitado, então o relatório não tem erros. Ok. Se o relatório não tem erros, então a coleta do IBGE é aprovada. A coleta do IBGE não foi aprovada. Tá. Olha só, se a gente pensar de modo reverso, aqui é uma questão que você tem que pensar de modo, né, reverso. Ou inverso, tanto faz. Mas eu quero reverter tudo isso. Se a gente fizer o contrário logo de cara, tá? A coleta não foi aprovada. Se a coleta não foi aprovada, e aqui está dizendo que foi, então essa daqui, né? Então, se a coleta foi aprovada, então relatórios têm erros, não é, gente? Logicamente, então o relatório tem erros. Se o relatório tem erros, então ele aqui, essa afirmativa aqui está errada, dizendo que o relatório não tem erros, certo? É do final para o começo. A coleta não foi aprovada e né, a coleta não foi aprovada. Então, o relatório tem erros, e se o relatório tem erros, o supervisor não é capacitado. Ele não está capacitado. Então, vamos lá para a alternativa. Olha só que fácil. A partir dessas premissas, é correto deduzir logicamente que o relatório técnico tem erros e o supervisor não é capacitado? Isso. Será que a nossa alternativa é a letra A, gente? Vamos ver as outras. O supervisor é capacitado? Não, ele não é. Isso aqui é falso. Mas o relatório técnico tem erros? Isso aqui está certo, né? Tem erro no relatório técnico, ok. O relatório técnico não tem erros verdadeiros, mas o supervisor não é capacitado. Não, aqui tem erro, sim, desculpa. Aqui tem erro. E isso aqui é verdadeiro, ele não é capacitado. O supervisor é capacitado e a coleta já foi aprovada? Não, não foi aprovada. O relatório tem erro? Sim, o relatório tem, mas o supervisor é capacitado? Falso. Então, nós temos somente verdadeira e verdadeira a nossa letra A. Vamos ver aqui. Exatamente, gente. É a letra A. É a nossa letra A. Isso aqui é só o reverso, bem simples. Quinta questão, diagramas lógicos. Aqui já entra a parte de diagrama de Venn, né? E isso é muito cobrado em prova. Essa banca adora cobrar diagramas lógicos, conjuntos. Diagrama lógico é você desenhar, né? Os conjuntos, né? O conjunto A com o conjunto B, a interseção entre eles, quem está fora aqui, quem não gosta nem de um nem do outro, total, que tudo isso aqui, ó, representa total, tudo que está dentro desse quadradinho. Enfim, vamos lá. Para vocês entenderem essa questão de conjuntos, é bom revisar o assunto de diagramas lógicos, tá? É muito importante que vocês revisem esses temas que eu estou abordando, porque vai cair na sua prova. A quinta questão diz o seguinte: foi realizada, né, uma pesquisa com 120 colaboradores. Então, 120 colaboradores aqui é o nosso total. É o nosso total. Eu escrevo com mouse. Sobre a preferência entre administração geral, entre duas disciplinas, administração geral e matemática financeira, letra M. Sabe-se que 55, aí não vamos abordar, vamos fazer nosso esquema aqui. É o seguinte, essa questão vai ter que exigir de você um pouco de paciência. Nós temos o total 120, não é? 120. Desses 120, 55 gostam de administração, não é isso? 55 gostam de administração. 65 gostam de matemática. Opa, o mouse subiu aqui né? 65 gostam de matemática.
E 20, não gosto de nenhuma das disciplinas. 20, né? Nenhuma, vou botar aqui. Eita. Nenhuma, né? 20, nenhuma das disciplinas. Se você desenhar aí a questão de conjunto, você vai desenhar assim, né? Você vai pegar, fazer um quadradinho, tudo que tem dentro do quadradinho é o total, 120. Nós temos o conjunto A, o conjunto bonito. Conjunto A aqui de administração nós temos 55. Conjunto B, que gostam só do conjunto B, matemática, né? Nós temos 65. Aí ele quer saber o porquê, né? Quem gosta de ambos. Lembrando que aqui fora tem 20 que não gostam. Então, nós vamos fazer aqui a nossa matemáticazinha. Se a gente somar 55, vou pegar aqui um outro, né? Se eu somar 55 mais 65, dá 120. Vamos lá, 55 mais 65 dá 120. Então, 120, né, não representa o número de todos que gostam, né? Então, nós vamos pegar esse 120 aqui. Aliás, vamos pegar os 120 do total, diminuir por 20 que não gostam, que vai dar 100. Aqui é o total, ó. Esse aqui é o 120 do total. Desses 120, 20 não gostam de nenhum dos dois. Vai dar 100. Aí agora vamos fazer o segredo. Vamos pegar a somatória de ambos os grupos que gostam de um e de outro, 120, menos os 100, que gostam de pelo menos um, né? 100 pessoas gostam de pelo menos ou matemática ou administração. Então, fazendo aqui a subtração, vai dar 20. Então, 20 pessoas aqui é que gostam. 20 pessoas aqui, ó, é que gostam que gostam de ambas da disciplina. Então, aqui a intersecção é 20, tá? Gostam de duas. Se eu quero saber só, tá, eu quero saber só administração, que gosta somente de administração, e você vai pegar 55 menos 20, vai ser igual a 35, 35 somente A. Se eu quero saber somente B, 65 menos 20 vai ser igual a 65 menos 20 vai ser igual a 45, é isso? 45 somente B. Aqui ele está pedindo ambas. Ambas. Ai, deixa eu ver se o áudio está gravando aqui. Acho que está. Questão 6, também, diagramas lógicos, 3 conjuntos. Isso aqui agora é uma porrada, gente. Vocês têm que fazer o mesmo esquema. Veja só, o esquema é o seguinte, né, para resolver. Vou desenhar para vocês aqui, para vocês fazerem no seu caderno, porque essa é grande, tá? Depois eu vou apagar, porque é muita informação aqui. Você vai desenhar o todo, tá? A gente quer saber aqui o total. Deixa eu ver se é o total. Nós queremos saber o total de produtores, tá? Total. Quantos produtores foram entrevistados, né? Quantos foram mapeados. Então, nós temos 3 grupos aqui. Eu vou fazer aqui, vai ficar meio esquisito, porque esse negócio é um grupo, outro grupo, e nós temos um outro conjunto. Sempre lembrando, ó, menino, isso aqui tem que fazer com uma paciência. Eu vou apagar isso aqui, porque senão vai ser difícil. Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho na internet algum desenhadinho. Não tem jeito, eu vou ter que desenhar. Mas olha essa imagem aqui, é mais ou menos isso aqui, ó. Diagrama de Venn, só que com 3 conjuntos. Você desenha esse diagrama aí, ó. Assim, porque tem que ser desenhado, senão não fica didático. Eita, de acho. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus. Tá, vamos lá.
E aqui tem um terceiro, que passa aí. Te acho. Aí tem um terceiro aqui, gente, ó, que corta esses aqui. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa. Gente, que difícil. Vou fazer assim. Pronto, tem que ficar grande, senão não dá. Aqui dentro, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, milho. Aqui soja e aqui trigo. Eu tenho aqui, vamos começar pelo meio, que produzem as 3 culturas, então 5 vai ficar aqui. Que produzem só milho, eu tenho 40. Que produzem só soja, 35. Produz só não, né? Que produzem soja. Que produzem trigo, 30. Agora eu tenho aqui que produzem milho e soja, nessa interligação aqui, ó. Milho e soja. Eu tenho 15, mas não é 15 não, viu? Não, vamos fazer a diminuição. Vou pegar aqui, ó. 15. Esse aqui vai ficar aqui, esse outro aqui. Que produzem soja e trigo. Soja e trigo. Não, milho e soja. Deixa eu apagar aqui que tá errado. Que produzem milho e soja é aqui, ó. 15. Que produzem milho e trigo. Milho e trigo é 10. Que produzem soja e trigo. 12. E ele está perguntando assim o total. Saber ao todo, né? Isso aqui tudo, o total de todo esse conjunto aqui. Então, vamos fazer aqui a nossa subtração, montar nosso esquema. Primeira coisa que a gente precisa descobrir, desenhou tudo aí, agora vamos para cá. Que nós temos que pegar são as partes de dentro. Vou começar por dentro, tá bom? Vamos pegar aqui milho e trigo. Milho, né? Mais trigo, a gente sabe que é igual a 10 menos os 5 aqui do meio, não é? Que só produzem milho e trigo que não tem interferência. Então, se eu sei que dentre os 10, 5 estão ali e já produzem milho e trigo, mesmo que sejam as 3 culturas, mas elas já produzem 2 culturas de 3, então eu diminuo para eu saber a quantidade real de só milho e trigo, tá? Que seria 5. Próxima, é a mesma coisa, milho mais soja. Milho mais soja é igual milho, soja é 15 menos 5, que vai ser igual a 10. E agora milho mais trigo, que é igual a... Aliás, soja mais trigo, desculpe. Soja mais trigo, né? Que é igual, soja e trigo é igual a 12 menos 7. Aliás, menos 5, que é igual a 7. Beleza? Somando isso aqui tudo dá 22. Agora eu quero saber, gente, quantos produzem só milho? Só milho. Aliás, desculpa. Isso aí. Quantos produzem só milho? Tá aqui, só milho. É igual a... Nós vamos pegar e fazer 40 menos. 40 menos. Abre o parênteses, 10 mais 5 mais 5. Por que 10 mais 5 mais 5? Porque, ó, só milho, eu vou pegar 10, eu vou pegar 40, menos 10. Menos 10 do milho e soja. Milho e soja aqui sobrou menos 10, não foi? Aqui, ó. Vou pegar 40 menos 10, menos 5. Menos 5 de milho e trigo, que sobrou. Então, tudo que sobrou aqui vai dar, ó, aqui foi 5, não foi? Aqui, opa, sai fora. Aqui foi 10, não foi? Aqui foi 10. E esse 5 já tá. Então, eu pego 10 do que sobrou, né? De milho e soja, só milho e soja. 5 de só milho e trigo. E 5 das 3 culturas.
E qual é o valor que vai dar? 40 menos 20 dá 20, que produz só milho. Só soja agora. Eu pego só soja. Soja é 35 menos. Mesma coisa, gente. Mesmo esquema, ó. 7 mais 5 mais 10. 7 mais 5. Aqui não sobrou 7, aqui, ó. Não sobrou 7. Então, 7 mais 5 mais 10. O 5 sempre vai estar ali, porque ele representa a produção dos três, que vai dar, gente, vai dar 13. Agora só trigo, mesma coisa, vamos lá. Só trigo é 30 menos 5 menos mais 7 mais 5. Fecho parênteses, que é igual a 13 também. E agora temos a última parte do nosso cálculo aqui. Se a gente somar tudo, vamos somar todos os grupos agora, todas as culturas. Vamos somar 20 mais 13, mais 13, mais 10, mais 7, mais 5, mais 5. Somamos todos os grupos, que vai dar 63 pessoas. Olha lá, é 60, deixa eu ver. 13 com 3 dá 26. 26 com 20 dá 46. 46 com 10, 56. Com mais 10, 66. Com mais 7, 73. 73 produtores. Essa é a nossa resposta. É a letra B. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu acho que é a letra B mesmo. 5. Isso aí. É a letra B. Revise essa questão. Faça ela várias vezes, tá? Várias vezes, até isso entrar na sua cabecinha. Porque está pedindo todos aqui. Se ele tivesse que pedir outras coisas, alguma dessa daqui estaria em branco, tá? Vamos lá. Agora vamos para a aritmética e a álgebra básica. Isso aqui é questão de razão e proporção. Parece simples, mas não é. Em um setor administrativo, a razão entre o número de documentos digitalizados, entre os números pendentes é igual a 5 para 3. Então, se eu tenho 5 documentos para 3 pendentes. Para a gente, se a diferença entre a quantidade, diferença entre um e outro, a diferença entre as partes, entre a quantidade de documentos digitalizados e pendentes é 16 unidades, então os documentos digitalizados mais os pendentes nesse valor é igual a. Primeiro, vamos fazer aqui para a gente saber quantas partes, em quantas partes for dividido, e também pegar o valor de 16 unidades para a gente saber quantas unidades tem em cada parte. Se a gente sabe aqui que se a razão é 5 para 3, então, deixa eu pegar aqui a resolução. Então, faltam duas partes para fechar 5 para 5, não é? Faltam duas partes aqui. Então, faltam duas partes aqui, ó, para fechar, para ficar 5 para 5, para não ficar nenhuma pendente. Não é isso? Então, a diferença entre eles, a diferença entre a quantidade de números digitalizados e pendente é 16. Então, a diferença entre um e outras é 16 unidades. Então, nós temos que primeiro somar o total entre digitalizados mais pendentes nesse setor. Sabendo que a diferença entre eles é de duas partes, então nós pegamos 16, que seria a diferença entre eles, dividimos por 2, que daria 8, Nós temos 8 documentos por parte. 8 documentos por parte. Espera aí que está descarregando no meu notebook aqui.
8 documentos por parte. Agora vamos pegar cada parte separadamente. Se a gente vai pegar 5 de documentos digitalizados vezes 8, é igual a 40. 3 partes vezes 8 é igual a 24. Vai pegando aí. Então, se eu somo 40 mais 24, vai dar 64. Então, são 64 documentos ao todo. Se eu somar os documentos já digitalizados com os documentos pendentes, a soma deles vai dar 64. Bem simples. Não é facinho? Parece fácil, mas na hora da prova a gente se embaralha. Ai. Vamos para a oitava. Regra de 3, simples, proporcionalidade. Isso aqui você tem que entender que nós temos as proporções quando é invertido e quando não é, tá? Sempre você vai fazer o esqueminha assim, ó. Para realizar a coleta de dados dos setores censitados de tamanho padrão, 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho levam 8 dias. Então, nós temos 3 pessoas aqui, agentes. Levam 8 dias, seria, né, o tempo. Pode ser horas também. Se o posto de coleta receber o esforço de, né, o reforço de mais um recenseador, então aumentei o recenseamento, aumentei os agentes. Com essa mesma produtividade, em quanto tempo necessário para realizar o trabalho será o tempo necessário? Vamos fazer esquema. Pessoas, tempo, serviço. Serviço. Não é para realizar um serviço? Não é para realizar um serviço, ó. Um serviço. Realizar um serviço. Nós temos um aqui, ó. Pessoas, temos 3. Tempo, temos 8 horas. Aliás, 8 dias, não é isso? 8 dias. Se eu sei que se aumentar mais um aqui, as horas vão aumentar ou vão diminuir? Aqui eu aumentei mais um, não é? Aumentei mais um funcionário. Então, o tempo vai ser menor. Então, o tempo vai reduzir para produzir esse mesmo serviço. E aqui tem o X. Sabendo disso, o que nós vamos fazer? Se eu sei que aqui eles dois estão invertidos, então a gente vai fazer o seguinte. A gente inverte aqui, ó. A gente multiplica 3 por x, 4 por 8. 3 por x, multiplica 3 por x e multiplica por 1. 4 por 8 e aqui mantém. O que vai acontecer? Vai dar 3x é igual a 32, que vai dar nada, porque isso aqui está errado. Está errado, está errado. Vai dar, sabe quanto? Dá uma fração, gente. Vamos lá. Isso aqui não é proporcional, não é invertido. Você vai inverter aqui, ó. Esse aqui você vai multiplicar por esse aqui e inverte. Tá? Eu vou apagar esse aqui para ficar mais claro. Você multiplica 3 vezes 8 e 4 por x, que vai dar 4 vezes x, dá 4x, sempre trazendo o x para o primeiro, né? Primeiro, depois 4 por 8 vai dar 20, 3 vezes 8 é 24. X é igual a 24 dividido por 4, que vai dar 6. 6 dias é a nossa resposta. Beleza? Vamos lá. Para a nona questão. Estou com sede, que Deus me livre. Vamos lá. Nona questão. Regra de 3 compostos. Isso aqui já envolve várias partes, gente. Essa não é difícil, mas requer mais atenção.
A gente vai estar pegando uma questão aqui de regra-matriz composta relacionando dias com outras variáveis. Se diminuímos o número de pessoas digitando, precisamos de mais dias. É uma proporção inversamente proporcional, né? É inversamente proporcional. Então, e se aumentamos a quantidade de horas trabalhadas por dia, precisamos de menos dias, também inversamente proporcional. Então, vamos montar a nossa equação. Essa aqui é diferente porque ela envolve 4 variáveis. Vamos lá, aqui nós vamos colocar pessoas, dias, horas, serviço. Para realizar um serviço. Nós temos na primeira proposição, nós temos 6 horas, né? Quantas pessoas? 6 pessoas. Quantos dias que eles realizam esse serviço? Em 10 dias. Agora, aqui diz, né? Então, 5, nós diminuímos aqui os digitalizadores, 5 pessoas, não é? Nós diminuímos 5 aqui. Trabalhando 8 horas por dia, aumentei o horário para realizar o mesmo serviço. Então, quantos dias eles vão precisar para fechar esse trabalho? Se aqui nós temos uma diminuição, provavelmente, ó, se eu tenho esses horários aqui, tá tudo certo. Se eu aumentar a quantidade de digitalizadores, diminui os dias e diminui as horas, mantendo as horas, certo? Eu aumentei aqui as horas. Se eu aumentei as horas aqui, deixa eu marcar aqui, eu aumentei as horas aqui na segunda, né? Na segunda parte aqui. Aqui, na primeira se manteve, né? Eu mantive também os dias, na verdade, eu tenho que lembrar, gente, porque é muita coisa. Aqui eu diminuí, né? Se eu diminuir aqui, com certeza, aumentam-se os dias, não é? Aumentam-se os dias. Se por acaso eu aumentasse as horas, era para também diminuir, não era? Diminuir os dias, mantendo os mesmos funcionários. Olha só. É complicado, mas a gente vai entender, ó. A gente está fazendo um zigue-zague aqui, gente, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Você veja o zigue-zague aqui, ó. Não é? Não fechou um zigue-zague danado aqui? Eu quero que você entenda aqui, por exemplo. Se a gente tem essas duas variáveis que se alteraram, nós temos essa aqui, né? Que diminuiu os digitadores. E também nós temos essa que também aumentou as horas e essa que se manteve, então nós vamos inverter essas duas aqui. Vai ficar o seguinte, você anota aí na sua coisa, se tiver zigue-zague, né? Se tiver, né? As variáveis tiver em zigue-zague, tiver em zigue-zague, isso aqui é porque eu percebi. Então você, né? Então você inverte quem não tiver, né? Inverte. Então você inverte. Então você inverte. O que, que vai acontecer? Vai ficar invertido aqui. Nós vamos pegar 6, né? Vai ficar invertido. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 6, tá? Esse aqui vai embora. E esse aqui vai ficar 8 e vai ficar 6. Inverteu. Agora nós vamos fazer a multiplicação. Você vai multiplicar 5 por 10, depois por 8. Nós vamos ficar, ó, vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 vezes 8, igual. Depois a outra vai ficar 5, vai ficar 6 vezes x, opa, vai ficar meio confuso aqui, né? Vezes, vou botar um pontinho aqui, vezes x, vezes 6, né? 36x, CVC 33, 36x igual 5 vezes 10 dá 50,
Na verdade, aqui peraí, que eu acho que eu. Deixa eu ver. 5, 6. Eu errei em alguma coisa aqui. 6, 10, 8, tal. Acho que eu errei alguma coisa aqui. Eu sempre tô errando, gente. É uma coisa impressionante. Deixa eu apagar tudo aqui. Ai, ai, já estamos com 45 minutos de vídeo. Não tem jeito para a aula ser menor. Não tem jeito. Nós vamos ter agora, vamos isolar o x aqui, vai ficar, né? 5 por 6, né? Igual a 10x. Colocar tudo em equivalência. Igual a 8 por 6. É isso aí. Agora vamos isolar o x aqui. Vamos apagar tudo aqui. Vamos apagar tudo aqui. Ok, agora vamos isolar aqui o x. Vai ficar 10 dividido para x igual a 5 por 6 vezes 8 por 6. Denominadores iguais, multiplica. Multiplica esse por esse e esse por esse. Isso aqui vai dar 36 e aqui vai dar 40. Então, 10 dividido por x vai ser igual a 40 dividido para 36. Agora, fazendo o meio pelos extremos, fazendo nossa, né? Meio pelos cruz credo, fazendo cruz credo, vamos ter 40x igual a 360. X é igual a 360 dividido por 40. Corto zero, que vai dar 9 dias. 36, né? 9 vezes 4 dá 36. Então, são 9 dias. Letra C. Última questão dessa parte, gente. Porcentagem, aumento e desconto. Você tem que estudar essa parte de porcentagem, onde quando aumenta, tem aumentos sucessivos e quando tem desconto sucessivo. Nessa aqui, ele colocou aumento e desconto na mesma questão. O equipamento de informática utilizado no escritório custava, valor inicial, R$ 2.500. Devido à inflação, ele sofreu um aumento de 12%. Pouco tempo depois, em uma promoção de queima de estoque, o novo preço sofreu um desconto de 10%. O valor final desse equipamento, após aumento e desconto, passou a ser. Tá, então vamos pegar aqui a fórmula seguinte. Ó. Nós temos o valor inicial, 2.500. Isso aqui é questão que pode eliminar muita gente. Valor inicial. Aí nós temos o primeiro aumento, né? Valor inicial mais quanto? 12%. Mais 12% vai dar quanto? Vai ser a mesma coisa que eu dizer 2.500, ó. Eu pegar 2.500, 2.500 menos 12%, que vai ser igual a 2.500 vezes, aliás, deixa eu ver se é vezes, pode ser assim, vezes 0,12, tá? Quando você divide 12 por 100, vai dar 0,12, que vai ser igual, você multiplica e faz o cálculo aí na sua casa. Se você não sabe fazer, é bom que você aprenda a fazer, ó. Eu geralmente faço assim, do jeito clássico, 2.500 vezes 0, sempre coloco cada um embaixo de sua casa, de uma casa. Aqui eu sei que a vírgula está aqui, então, quando eu terminar aqui, eu vou pular só 2 vírgulas para cá, se eu sei que ela está aqui, ó. Aí você multiplica 2 por 0, dá 0, dá 10, eleva a 1, 2 vezes 2 é 4 e 1, 5. 1 por 0 dá 0, 5 por 1 dá 5, 2 por 1 dá 2. Próximo. 0 dá 0, dá tudo 0. 0,
0 e 0. Rasgo aqui. 0, 0, 0, 10, leva 1. Não, peraí. Tá errado isso aqui. Tá errado. Tá certo. Dá 3 aqui. Então, vou pular quantas casas aqui? 1, 2, vírgula aqui. R$ 300. Então, o aumento foi de R$ 300, gente. O aumento foi de R$ 300. Você vai somar. Foi de R$ 300? Beleza, agora eu sei, né? Você vai somar. Quanto foi o aumento? 300. Aí você soma 300 com 2.500, vai dar 2.800, tá? Vai ser igual a R$ 2.800. Vou colocar aqui em cima. Eita. Total aqui, ó. Total, né? Total vai ser igual a R$ 2.800. Acabou? Não, não acabou. Tem a outra. Agora nós temos o desconto. Que o desconto é o quê? O desconto é o valor depois do aumento, é o valor, ó, você vai pegar o desconto, é o valor inicial mais o aumento, 12%, menos 10%. Menos 10%. Então, se eu sei que aqui é 2.800, gente, se eu sei que aqui é 2.800, então eu vou fazer meu cálculo em cima disso, que vai dar o quê? 2.800 menos 10%. 10% de 2.800 não é 2.000, não é 280, né? Se eu pegar esse aqui, dividir, né? Não dá 280, eu dividir por 100, esse 2.800, então vai dar 280, não é isso? Ó, 280, vamos devagarzinho, a gente chega lá, 280 reais de desconto. Então, quanto é que vai dar o total disso aqui? Você pega e diminui. Você diminui, né? 280 2.800 de 280, que vai dar o quê? O total aqui, depois do aumento do desconto, vai dar R$ 2.520. 2.000 aqui é o total. Total final. Total final. Vou também chamar de VF. Né? VF é igual. Valor final é igual a 2.520. Terminamos aqui, gente, a nossa primeira parte do simulado de matemática para a banca IBFC nível médio. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula. Não se esqueça de participar dos nossos grupos de estudos. Nosso material está lá no banco de dados do Telegram. Entre em contato comigo que eu te coloco lá no grupo. Falou? Bons estudos e boa prova!